Olá, seguidores! Pode um veraneio de férias atingir não só uma família, mas uma cidade inteira? Quando estamos com nossos amigos em situação de risco, diante de pessoas que não conhecemos, o que devemos fazer? Talvez fugir daquele local tenso em busca de autoridades para pôr fim naquele problema seja uma solução. Mas e se não der tempo? Se percebemos que o nosso amigo ou pessoa próxima não conseguiu se colocar em segurança também, e se descobrirmos no dia seguinte que esse nosso amigo não sobreviveu aos ataques da noite anterior? Pois é, seguidores, era final de fevereiro e as férias estavam acabando, e o que era para ser um retorno tranquilo para casa em 1986 acabou se transformando num grito de justiça por Alex Thomas. Seguidores, eu vou começar falando do cenário onde ocorreu o caso em que Alex Thomas perdeu sua vida. Primeiro eu vou falar como está esse local hoje em dia e depois contarei a vocês como era a praia de Atlântida na época dos fatos. Hoje, esse local se realiza todos os anos no verão o evento do Planeta Atlântida, um festival de música para jovens que ocorre na praia, onde artistas e celebridades do mundo da música se reúnem durante alguns dias para realizarem shows para a juventude que frequenta a praia de Atlântida e seus arredores no auge do verão. E esse evento, seguidores, existe naquele local desde o ano de 1996, ou seja, passou a existir 10 anos após os acontecimentos que hoje eu vou contar nesse vídeo para vocês. Agora, seguidores, nós vamos voltar no tempo que eu vou contar a vocês como era essa região em 1986, a época dos fatos. Naquele tempo o planeta Atlântida não existia, e se hoje a praia de Atlântida se tornou palco para a realização de um evento como esse, naquela época esse lugar foi palco de um dos crimes mais brutais ocorridos no litoral gaúcho. Mas antes de entrarmos no caso propriamente dito, vamos saber um pouco mais dessa região onde tudo aconteceu. Atlântida é um dos balneários que compõem a orla de Xangri-Lá, município que faz limite pelo litoral com Capão da Canoa ao norte e com a cidade de Osório ao sul, e que tem como vias de acesso a RS 389 e a BR 386. E foi na Avenida Paraguaçu, seguidores, que tudo que eu vou relatar nesse vídeo aconteceu. Agora, seguidores, eu vou falar para vocês um pouco sobre a vítima do caso de hoje, o garoto Alex Thomas. Ele tinha apenas 16 anos quando tudo de ruim aconteceu na sua vida. Alex foi nascido e criado na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Era o filho mais velho de Nercy e Walter Thomas. Ele tinha uma irmã mais nova na época dos fatos. Gostava de futebol e era conhecido por seus amigos como Jubão. Por ter cabelos longos, jogava como goleiro num time que já não existe mais na cidade, que era conhecido como Greminho. Apesar de vestir azul, que era a cor do time que ele defendia, Alex Thomas era torcedor do Internacional de Porto Alegre. Na infância, Alex estudou nos colégios Alberto Torres, Castelo Branco, conhecido popularmente como Castelinho, Gustavo Adolfo e Manuel Bandeira. Se formou em Eletricidade Geral pelo Senai e o diploma desse curso ele havia recebido cerca de 2 meses antes do fatídico dia em que ele se encontrou com 7 membros da gangue da Matriz lá na praia de Atlântida. E agora, seguidores, eu vou falar de um amigo de infância do Alex que se chama Leandro. E eu só sei o primeiro nome desse rapaz, o sobrenome dele eu não encontrei nas minhas pesquisas. Esse Leandro, seguidores, tem uma importância fundamental nesse caso, porque ele foi testemunha ocular de tudo que aconteceu com o Alex na madrugada do dia 26 de fevereiro de 86. Leandro
Continua morando em Lajeado e não gosta de relembrar o assunto. Quando alguém lhe pergunta sobre os fatos que interromperam o convívio dele com seu melhor amigo, Leandro apenas responde o seguinte: foi tudo muito rápido. Bem, seguidores, começando a falar sobre o que aconteceu com Alex Thomas, vamos focar agora na madrugada em que as coisas aconteceram. Eles estavam se divertindo no centrinho de Atlântida, onde hoje funciona um minigolf. Eles conversavam sobre os seus futuros em um curso profissionalizante no qual eles haviam se inscrito. Os dois estudariam juntos em Taquara e dias antes haviam reservado quartos de pensão nessa cidade onde eles estudariam. Havia pouco movimento quando decidiram voltar para casa, em Xangri-Lá, distante pouco mais de 4 quilômetros. Junto com eles estava uma vizinha de Leandro, e quando iniciaram a caminhada pela Avenida Paraguaçu, as coisas começaram a acontecer. Alex, Leandro e a menina estavam a uma distância de 100 metros da casa em que eles se hospedaram, quando viram 2 carros parados no início da Avenida Paraguaçu. Havia uma turma de 7 jovens espalhados em volta desses carros, gesticulando e falando alto. Os carros eram um Monza e um Fiat Panorama, e as placas dos veículos já estavam anotadas por um comerciante de Capão da Canoa, dono de um bar onde os jovens teriam se envolvido em arruaças pouco antes. O fato é que esses jovens deram um grito como se estivessem bêbados e Alex, Leandro e a menina responderam do mesmo jeito, em tom de brincadeira. Os 7 entraram nos 2 carros e cercaram Alex e seus amigos, e um dos agressores disse o seguinte: vamos rachar vocês 3 ao meio. Alex levou um soco tão forte no ouvido que ficou tonto. Leandro tentou ajudar o amigo, mas ele estava pesado, zonzo e caído no chão. Nisso, a moça que estava com ele saiu correndo de volta para o centrinho. Leandro conseguiu se livrar de 3 dos 7 agressores e também correu. E embora Leandro fosse perseguido por eles durante algum tempo, ele conseguiu escapar. Foi então que eles desistiram de Leandro e voltaram a se concentrar as suas maldades em Alex. E a partir deste momento, seguidores, Leandro não ficou sabendo mais nada sobre o amigo e se desesperou. Leandro correu de volta para o centrinho porque sempre havia uma viatura da polícia em algum ponto dali. E ele encontrou um policial. E esse policial, seguidores, com um apito, acionou uma viatura que estava a 2 quadras ali. Assim que a viatura chegou, Leandro entrou no carro e indicou o local em que Alex foi agredido. Quando chegaram ao local, Alex estava esticado no chão, sentado na rua e com o resto do corpo deitado na calçada. Ele estava desacordado e sem marcas de sangue. Os plantonistas do hospital fizeram tudo o que estava ao alcance deles para tentar reanimar Alex, mas infelizmente não conseguiram. Na manhã seguinte, Leandro ficou sabendo que seu amigo de infância, Alex Thomas, havia perdido a vida. E Leandro não foi ao enterro do amigo. Ele ficou em Atlântida para ajudar a polícia a identificar os suspeitos. E é sobre esses criminosos que eu vou falar a partir de agora. Antes de começar a falar sobre essa gangue, seguidores, eu preciso fazer aqui um esclarecimento a vocês. Quando foi lançada na Rede Globo a novela Explode Coração, da autora Glória Pérez, havia um ator que na época estava iniciando a sua carreira profissional. Ele se chamava Ricardo Mate e interpretou o cigano Igor na novela. Alguns dos seguidores devem estar se perguntando por que eu entrei com esse assunto que parece aleatório ao caso de hoje. Simplesmente, seguidores, porque em 86 eu acompanhei cada detalhe escrito no jornal sobre o caso Alex Thomas. E tempos depois veio a novela Explode Coração, a qual o ator Ricardo Mate trabalhava. E muitos diziam que o ator era membro da gangue que tirou a vida do Alex Thomas. E isso simplesmente não procede. Eu cheguei a ouvir, seguidores, e quem falou isso para mim foi uma professora de curso pré-universitário, que foi o Ricardo Mate quem desferiu a voadora que culminou na tragédia do Alex Thomas. Então eu quero fazer um esclarecimento para vocês.
não foi o ator Ricardo Matte quem desferiu a voadora fatal no Alex Thomas. Quem fez isso se chamava Cid Olivério Borges e era filho de um político na ocasião. E além do mais, seguidores, a equipe da Glória Pérez já havia cometido um erro na novela anterior que infelizmente acabou custando a vida da filha da autora. E creio que dificilmente esse mesmo erro iria se repetir de novo. Após esse esclarecimento, seguidores, vamos saber mais sobre a gangue da Praça da Matriz então. A identificação dos envolvidos foi rápida. A notícia da morte de um garoto de 16 anos por espancamento em uma pacata cidade litorânea do sul do país ganhou repercussão na mídia e nas rodas de conversa do local. Com tanto burburinho sobre o assunto, a maioria dos suspeitos acabou se entregando, e todos eles eram conhecidos por integrarem a chamada Gangue da Praça da Matriz, da capital Porto Alegre. Muitos já estavam fichados na polícia, e sempre por agressão. O inquérito iniciou 4 maiores de idade por homicídio com motivo fútil, com emprego de meio brutal e sem chance de defesa para a vítima. Agora eu vou falar para vocês quem eram cada um dos agressores que fizeram esse ato de covardia contra Alex Thomas e que eram integrantes da chamada Gangue da Praça da Matriz. O mais velho deles se chamava Carlos Alberto Fiade do Amaral, o Bebeto, com 22 anos na época, bancário e filho de um ex-prefeito de Palmeiras das Missões. Havia também um rapaz chamado Daniel Sanches Recker, também conhecido como Daniel Louco. Bolívar Canabarro Trois Neto, o Dodge, filho de um major do Exército. E para encerrar, Cid Olivério Borges, todos com 19 anos, funcionário da Assembleia Legislativa e filho de um deputado estadual na época dos fatos. Antes de cometerem esse crime contra o Alex, o Cid e o Bolívar já estavam respondendo processos anteriores. Constavam 2 BOs contra Cid por agressão e Bolívar tinha 3 denúncias por lesões corporais entre junho e setembro de 85. Em um desses casos, os dois estavam acompanhados de um dos menores na época, que se chamava Fábio Dalpiev Bressan, então com 17 anos e 4 ocorrências policiais no currículo. Os outros 2 menores, Márcio de Freitas, de 16, e José Carlos de Azevedo Moreira, 15 anos, também conhecido como Zé do Brinco, também participaram do massacre contra Alex Thomas. Seguidores, até aqui eu falei o que aconteceu em Atlântida. A partir de agora eu vou falar o que aconteceu em Lajeado após esse crime, a terra natal de Alex Thomas. E para iniciar esse assunto, eu vou mencionar aqui um novo personagem para essa história. Eu estou falando do advogado Ney Santos Arruda. Ele foi praticamente intimado por toda a comunidade lajadense para atuar como assistente de acusação nesse caso. Sua missão era atuar junto com o promotor de justiça José Antônio Paganello Bosque, em Capão da Canoa, para condenar os responsáveis diretos por essa tragédia. Mas quem era afinal Ney Santos Arruda? Ney Santos Arruda era um advogado, jornalista, ex-vereador e professor universitário da cidade de Lajeado. E devido à comoção de toda a cidade querendo justiça na época do caso, ele atuou como assistente de promotoria em Atlântida sem cobrar um único centavo para si no que se referisse ao caso Alex Thomas. Ele ia para Capão da Canoa e voltava para Lajeado sempre que houvesse necessidade, pois era em Capão da Canoa onde ocorriam todas as audiências, e Ney Arruda contou com a ajuda de outros líderes comunitários da época também. Para Ney Arruda, a não aplicação de penas mais severas aos réus se deu pela ausência de antecedentes criminais. Sobre isso ele comentou que essa ausência ajudou muito aos réus, pois todos foram condenados com exceção de Daniel, embora a pena não fosse satisfatória nem aos amigos e nem aos familiares de Alex Thomas. Pois bem, seguidores, o tempo passou e o advogado Ney Santos Arruda
faleceu em setembro de 2017 aos 87 anos de idade de causas naturais. Mas voltando ao assunto do caso, seguidores, vamos falar sobre o julgamento e a sentença dos réus que tiraram a vida de Alex Thomas. A justiça, na opinião de amigos e familiares, foi insuficiente. Apesar das condenações na área civil que supostamente deveriam garantir, entre outros, o pagamento de 2 salários mínimos à família até o ano de 2035, o ano em que Alex Thomas completaria 65 anos de idade, se vivo fosse. No primeiro julgamento, realizado em Capão da Canoa, foram a júri popular o Bebeto e o Cid. O Bebeto foi condenado a 8 anos de prisão no regime semiaberto por ter incitado a briga que resultou na tragédia que tirou a vida de Alex Thomas. O Cid foi condenado a 12 anos em regime fechado, com a redução de 1 ano por ser menor de 21 anos de idade. No segundo julgamento, Bolívar e Daniel sentaram no banco dos réus. Por ter iniciado a agressão e ter desferido ao menos 2 socos em Alex Thomas, Bolívar foi condenado a uma pena de 9 anos de prisão, com redução de 1 ano por ser menor de 21 anos de idade. Já Daniel foi absolvido por ser considerado mentalmente incapaz e por ter colaborado com as investigações da polícia. Os menores de idade foram encaminhados para a FEBEM, como era chamada na época. Atualmente chamamos de FASE, no Rio Grande do Sul, da mesma forma que a instituição é chamada de Fundação Casa, no estado de São Paulo. Nos outros estados brasileiros eu não sei como são denominadas estas instituições. Os maiores cumpriram as suas punições. Bebeto passou pelos presídios de Osório, o Central de Porto Alegre e Taquara. Ficou encarcerado por 3 anos e 5 meses após a sua condenação. Foi solto em liberdade condicional. Bolívar cumpriu pena nas mesmas penitenciárias e recebeu liberdade condicional 3 anos após o crime. Cid Borges, além de passar por esses 3 presídios, ficou preso também no presídio de Santa Rosa. Recebeu liberdade provisória 3 anos e 9 meses depois. Os 3 menores ficaram detidos na extinta FEBEM e o único integrante que foi absolvido por ajudar a polícia a esclarecer o caso já é falecido. Porém, seguidores, eu não sei nem como e nem quando o Daniel faleceu. Ou seja, não encontrei essas informações durante as minhas pesquisas. Cid, Bolívar e Fábio continuam amigos até hoje. Cid chegou a atuar em cargo de confiança em governos estaduais na década de 90. Bolívar foi gerente de rádios em Estrela e Encantado. Já Fábio é o diretor da primeira vara de trabalho de Gravataí. A situação dos demais envolvidos no crime não chegou ao meu conhecimento. A morte de Alex Thomas virou notícia nos principais veículos de imprensa do país, e a forte repercussão do caso tomou proporções ainda maiores. Dias depois do crime, o então secretário de Indústria e Comércio de Porto Alegre, Cleon Guatimozin, organizou uma ampla fiscalização nas academias de artes marciais. Isso porque os agressores de Alex Thomas eram praticantes dessas lutas. Faziam parte de uma gangue que aterrorizavam o centro da capital gaúcha e chegaram até mesmo a bater em um policial. Em 7 de março de 86, menos de 2 semanas após o crime, 17 academias de artes marciais foram autuadas por irregularidades, cada uma delas multadas por conta disso. A partir daí, professores seriam obrigados a apresentarem atestado de bons antecedentes. As academias também tinham que apresentar a ficha corrida de todos os alunos e praticantes de artes marciais matriculados em seus estabelecimentos. Em 29 de março de 86, o senador baiano Nelson Carneiro encaminhou um projeto de lei regulamentar para as academias de artes marciais. Como argumento, ele citava o caso Alex Thomas. Tal projeto só entrou em vigor no ano de 1998. Hoje em dia, Leandro, o amigo de Alex Thomas, já é um senhor.
Nas poucas vezes em que fala sobre o caso, ele afirma que não ficou com traumas, mas hoje em dia ele mudou as suas convicções e os seus objetivos também. Apesar de tudo, hoje Leandro vive normalmente, tem filhos e cuida deles sem excesso de proteção. E Leandro naturalmente continua fazendo seus passeios na região onde tudo aconteceu, sempre lembrando do seu amigo Alex Thomas. O pai de Alex Thomas faleceu 10 anos após perder o filho devido a complicações do diabetes. A irmã Bettina foi morar na cidade de Concórdia, em Santa Catarina, com o marido e os filhos, e apenas Dona Nercy, mãe de Alex Thomas, permaneceu vivendo em Lajeado depois de tudo que aconteceu, sozinha. E essa informação, seguidores, é de 8 anos atrás, e eu não obtive nenhuma atualização depois disso. Hoje em dia, em Lajeado, existe uma rua no centro da cidade que leva o nome de Alex Thomas, que eu acredito que essa homenagem póstuma a cidade de Lajeado fez para demonstrar o carinho e o afeto que todos tinham por esse garoto, o qual todos na cidade queriam tão bem. Agora, seguidores, chegou a hora que eu mais gosto nos meus vídeos, onde vocês poderão responder as minhas perguntas através dos comentários. E as perguntas de hoje são: número 1. A pena aplicada aos assassinos de Alex Thomas foi justa? Eu acho que não, mas eu quero saber a opinião de vocês. Número 2. Se Alex, Leandro e a menina passassem pelo local que a gangue estava, sem se manifestarem, esse crime poderia ter sido evitado? Sim, não, por quê? Respondam, interajam comigo nos comentários, porque aquilo que for bom para vocês, seguidores, vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vou navegar pela internet para encontrar novos casos para trazer ao canal e apresentar a vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal quem ainda não for inscrito. Façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso e nem os familiares da vítima. Se gostaram do vídeo, deixem um like e compartilhem com os amigos. Ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. E não se esqueçam de me seguirem lá na rede social vizinha, na página @navegantecriminal, tudo junto e minúsculo, e até o próximo vídeo.